Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, nosso podcast Profissão Mundo. Meu nome é Renato Lopes e a gente conversa aqui diariamente com profissionais brasileiros, portugueses, angolanos, falantes de português atuando aí pelo esse mundo, nas mais diversas áreas como vendas, marketing, recrutamento, tecnologia, investimentos. E hoje a gente vai ter uma convidada especial, como sempre, mas para falar de um assunto que, olha, acho que a gente ainda não, parte dele a gente ainda não abordou aqui no nosso canal, vai falar bastante sobre o mercado imobiliário. Temos o prazer aqui de receber hoje uma profissional experiente, inspiradora, com uma carreira inicial em tecnologia, e posterior fez uma transição para o mercado imobiliário. Ela atualmente é gestora de equipes na Remax Team, em Portugal. Sua expertise em liderança, consultoria e mentoria será compartilhada aqui com a gente hoje. Vai trazer vários insights valiosos aqui para ajudar na nossa carreira. Como sempre falo, o objetivo inicial é que eu aprenda, e que bom que eu estou podendo fazer isso, compartilhar com vocês que nos acompanham. Hoje a gente vai conversar aqui, ter um bate-papo especial com a Beth Grigoroski. Obrigado, Beth, pela participação. É um prazer enorme estar aqui, mesmo. Fiquei muito orgulhosa, muito lisonjeada de receber esse convite, para poder estar compartilhando aí com os meus conterrâneos e contigo a minha experiência, minha humilde experiência de trabalho e, enfim. E olha, a gente já percebe, hein, pessoal, nesses minutinhos, já a mistura do sotaque já tá misturando, né? Já, às vezes é brasileiro, às vezes é português, hein? É engraçado que quando eu vou ao Brasil, as pessoas falam: nossa, como que o seu sotaque já está super português. E aqui as pessoas falam: nossa, você já está aqui há 5 anos e não mudou nada. Então, eu mesmo não consigo perceber. Vira meio que terra de... Eu tive uma experiência, assim, morando no Nordeste, quando na infância, assim, para adolescente, e quando eu ligava para familiares do Rio, eu era nordestino, e quando eu estava aqui no Rio, lá eu era carioca, então assim, vira meio uma terra de ninguém, né? Porque a gente não acaba não tendo terra, né, quando muda. Eu então sou extremamente nômade. Eu tenho uma amiga minha que fala, porque tem uma amiga que fala que aonde eu vou eu carrego sotaque. Eu sou, a minha origem, eu sou carioca, não é? Nasci e morei durante muitos anos na minha vida no Rio de Janeiro. Depois fui para Minas Gerais, então sou, que trem é esse, né? E agora vim para Portugal, então já, hora após já falo um pouquinho já do português. A minha amiga ainda brinca comigo. Quero ver no dia que tu mudar para o Japão, como é que vai ser. Tá ficando uma mistura interessante aí de português. Pois é. Mas bom, pessoal, antes de a gente continuar aqui o nosso bate-papo, que já começou muito bem, bom, um projeto que pouco tempo, a gente começou agora, finalzinho de dezembro, nosso bate-papo aqui com profissionais, mas a gente já está aqui, passamos de 200 mil visualizações nas nossas redes sociais, só que no YouTube a gente já está passando de 70 mil, então assim, pouquíssimo tempo, falando de um assunto, olha, não é meme, não é engraçado, a gente se diverte aqui batendo um papo, mas por um assunto de crescimento, então assim, estou muito feliz que, de novo, um projeto que começou para aprender com profissionais, vocês estão gostando de acompanhar, mas peça aquela força, pessoal, se estiver assistindo aqui no YouTube, se inscreva, no Facebook, siga a nossa página, se estiver assistindo na Twitch, dê o sub aqui na nossa página. Na descrição, independente da plataforma que você estiver acompanhando, tem todas as redes sociais da Beth, tá? Instagram, LinkedIn. Então, assim, a gente tem um tempinho aqui para bater um papo com a Beth. Quando encerrar, você não precisa acabar essa conversa, tá? Na descrição tá aqui, vai lá na última publicação da Beth, comenta que assistiu o bate-papo aqui no Profissão Mundo e que quer continuar essa conversa com ela. Tenho certeza que ela vai interagir com você, trocar experiências. E também tem na descrição as minhas redes sociais do canal para você acompanhar aqui nossos conteúdos. E principalmente, pessoal, se você está assistindo ao vivo, agora ao vivo, a gente quer muito a sua participação, a sua pergunta, o seu ponto de vista. Talvez alguma das situações que a Beth vai compartilhar aqui com a gente, você já passou. A gente quer saber como foi para você, ou como o que a Beth compartilhar pode te ajudar. Então, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta aqui, a gente quer muito a sua participação. Bom, é isso aí. Segue lá, galera. Segue lá, porque tem sempre informação quente. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Antes de tudo, de novo, já agradecer a Beth. Até estava falando em off que quem acompanha o Instagram da Beth é que o dia dela foi corrido, reuniões, treinamentos,
tirou, olha, treinamento, pelo menos pela minha experiência, é um dia que acaba sendo, é prazeroso, mas é bem cansativo, né? Termina o dia bem esgotado, né? Pois é, pois é. Eu, pelo menos, faz parte da minha natureza a doação, não é? Eu sempre falo que quero morrer pobre de conhecimento, que eu vou doar tudo que eu tenho, e gosto também de sugar muito das pessoas que estão ao meu lado. Então, quando eu estou dando formação, eu vou ao limite mesmo. Então, dá para terminar bem cansada. É, Bem cansada. é engraçado que, assim, pelo menos na minha experiência, assim, do tempo que eu trabalhando com vendas e dando treinamento para algumas equipes, eu gostava muito mais depois de um tempo do treinamento, porque a venda passava a ser mais fácil, né? Com o tempo passa a ser fácil, pelas, pela experiência, pelas informações que a gente absorve, mas aí acho que o treinamento só terminava muito mais desgastado, com prazer, claro, porque muita gente, Sim, né? Às sim. vezes a gente tem que dar de tirar a atenção um pouquinho para cada pessoa, né? Acho que acaba sendo mais cansativo do que a venda, né? Não sei se é a sua Pois opinião. é. Pois é, não, é cansativo, sim, principalmente porque eu acho que a nossa vida é um aprendizado constante, não é? A gente não está aqui só para formar pessoas, não é só para ensinar, mas também para aprender. Então, quem ensina melhor é aquele que mais precisa aprender. A gente tem que estudar muito para poder passar para as outras pessoas, não é? Eu faço reuniões com a minha equipe todas as segundas-feiras, às 9h30 da manhã, e por isso a segunda-feira, às vezes, final de semana, eu passo estudando algum tema para poder, na segunda-feira, já levar alguma estratégia diferente para como que eles vão traçar a semana, o que vamos fazer essa semana para que seja possível prospecção de novos clientes e fechos de negócios. Então, é cansativo, mas é extremamente prazeroso ver as coisas se concluírem quando você deu ali o teu contributo. É muito top. Eu gosto muito, né? Olha, até curioso você falar isso. Eu até ia compartilhar que realmente a parte de dar o treinamento assim, o planejamento em si já é um grande estudo, né? A gente também está estudando sempre. Eu acho que digamos, o gestor que não pensa dessa forma, que pensa que está só É, preparando para a equipe, é estranho, né, Beth? É um estudo. E, o, não, é um estudo constante. e a hora do treinamento em si, muitas vezes a equipe acaba colocando dúvidas que você talvez nem esperava e acaba tendo que se preparar melhor para uma outra chance, né? Exato, exatamente, com certeza, porque as dúvidas vêm da vivência, do processo, não é? E às vezes nós não estamos no campo, né? E, Estou falando assim, no envolvimento físico, mas a gente tem que estar no envolvimento estratégico, porque as dúvidas que vão surgir, a gente tem que se virar nos 30 para ir encontrar uma resposta, mas normalmente a resposta também a gente encontra juntos. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha equipe, onde tenho 2 equipes, não é? Uma delas é uma equipe de consultores já sêniores, já são um pouco mais experientes, e eu tenho um envolvimento muito grande com cada um deles. Então, a nossa relação é bastante prazerosa e muito produtiva. A cada semana é muito produtiva. Às segundas-feiras, a gente começa a semana com muita energia. legal, a famosa matinal, essa famosa matinal, e que Isso. bom que é dessa forma, né? Chama o Eu gosto matinal mais, eu também, gosto pô. mais de falar segundou do que sextou. Chama o Sextou é mais. matinal em Portugal também? Curiosidade. Também, também. Quando às vezes as pessoas falam, vou morar em Portugal porque a gente fala a mesma língua. Esquece lá isso, a gente não fala a mesma língua. Tá. São coisas muito diferentes, são trejeitos, nomenclaturas, nomes de objetos, tudo muito diferente. Mas hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma consultora minha, vai chegar agora em junho, o Dia dos Santos Populares. Vamos imaginar que é como se fosse a nossa festa junina aí no Brasil, não é? Então, os Santos Populares é onde aqui eles fazem muitos versos, pequenos versinhos para os santos, né? E aqui não se chama versos, não se chama pequenos poemas, se chama quadras. Ah, Então, ela estava me falando, eu vou pedir meus clientes para montar uma quadra para os santos populares. Aí eu pensei, quadra, sei lá o que é quadra. Lembrei, quadra são os versos.
Então, tem muita coisa que é diferente, muita coisa. E eu acho que aí dá para iniciar o nosso bate-papo em relação ao tema principal do meu envolvimento aqui, que é o falar sobre a migração e imigração, não é? Sim, sim. O meu histórico, se você me permite, para poder dizer sobre essa... Na verdade, até ia perguntar isso, pessoal. É que o papo vai fluindo, né? A ideia sempre é começar perguntando um pouquinho da trajetória, né? Para quem não, digamos, não acompanha, né? Então, enfim, para quem não me conhece, para quem está aí assistindo e quem não me conhece, né? Eu tenho 48 anos, estou no mercado imobiliário há 15 anos, mas nem tudo começou no mercado imobiliário, né? Com 48 anos, já há 15, antes disso, eu tive aí uma carreira num outro setor. Eu sou formada em contabilidade, sou bacharel em ciências contábeis, e tenho uma pós-graduação em marketing e negócios. Fiz a contabilidade porque o meu trabalho inicial, óbvio, no início da minha carreira de trabalho, eu devia ter 14 anos, 15, eu comecei trabalhando no escritório de contabilidade, na época em Petrópolis, que é a minha origem, estado do Rio de Janeiro, região serrana do Rio. E depois fui trabalhar com tecnologia, inclusive numa empresa que é muito famosa, e o proprietário, o CEO da empresa já esteve cá no seu podcast, que é o Vladimir Carvalho. Trabalhei durante 10 anos na Alterdata. E entrei para trabalhar na Alterdata porque eu trabalhava com software de contabilidade e era muito curiosa, e fui descoberta por uma pessoa de dentro da Alterdata que me fez o convite para trabalhar lá. Lembro, fiz a minha entrevista com o Vladimir, inclusive. Nossa, foi muito legal. Na época, o Vladimir muito novinho, eu também muito novinha, eu tinha só 17, 18 anos, uma coisa assim, ou seja, há 30 anos atrás, não é? Nossa. Então, fui trabalhar na Alterdata, trabalhei durante 10 anos na Alterdata, foi uma escola fantástica, muito do que eu tenho hoje em empreendedorismo, eu aprendi com o Vladimir, não é? Na curiosidade de estudo que o Vladimir tem, ele passa isso de uma forma fenomenal para quem está perto dele. Olha que legal, eu tive a chance só de, claro, conversar aqui no podcast, em algumas oportunidades, assim, em outras empresas, de trocar essa experiência, essa ideia, digamos assim, com o Vladimir. Fico só imaginando atuar durante anos e acompanhar praticamente o crescimento, né, da empresa, né? Foi. Eu, quando entrei na Alterdata, a sede não existia, não, era tudo muito pequenininho, nós éramos muito pequenininhos. Vou contar até uma coisa muito engraçada, quando a gente às vezes tinha que lançar uma versão nova do software, às vezes a gente virava à noite na empresa trabalhando para fazer teste, não é? E o suporte tinha que estar ali super envolvido, eu sempre gostei muito de teste e tal. Então, às vezes, o Vladimir chegava lá com aquelas marmitex de frango assado, a gente tomava muita Coca-Cola, tomava café para se manter ali ligado, acordado, mas a gente trabalhava muito, mas era super divertido. E sempre estudando muito. E trabalhei durante alguns anos como analista de suporte lá, e depois sempre tive esse lado empreendedor, não é? Então montei uma representação da Alterdata para mim. Legal. Que foi aí que surgiu a minha primeira migração, vamos colocar assim. Eu saí de Petrópolis e fui morar em Juiz de Fora, Minas Gerais. Isso foi em 1998, não é? E então eu migrei, na verdade, de região, mas para uma mesma profissão. Continuei trabalhando com a tecnologia. E morei em Juiz de Fora e trabalhei em Juiz de Fora por 20 anos, de 1998 até 2018, quando eu decidi imigrar para Portugal. Mas nesses 20 anos em Juiz de Fora, eu conheci essa carreira, que é consultoria imobiliária. E foi muito interessante que eu trabalhei na Alterdata durante muito tempo, como representação, mas depois também montei a minha empresa de software.
a qual existe até hoje, sou sócia dela até hoje, a empresa se mantém no Brasil, em Juiz de Fora. Tenho como sócio lá o Giovanni, que é a parte tecnológica mais por trás das câmeras, vamos colocar assim. Eu trabalhava mais na frente com a parte de marketing. E depois de alguns anos já trabalhando com tecnologia, eu comecei a participar de umas reuniões que se faz muito no Brasil, que são os networks, onde a gente se encontra, são vários empresários de vários ramos diferentes. A gente faz ali algumas reuniões para... um vem do ramo eu era do ramo da tecnologia, e tinha um outro que era o dono de uma imobiliária, e tinha um outro que era um contabilista, e tinha um outro que era o dono de uma empresa de automóveis. Então, a gente se juntava ali para poder trocar experiências no ramo de liderança, no ramo de empreendedorismo. Como é que está o teu mercado? Como é que você faz para poder fazer com que o teu mercado consiga girar e tal? E foi numa dessas reuniões, em 2010, 2009, que eu conheci o dono de uma imobiliária em Juiz de Fora. E ele falou: Beth, você tem um perfil muito legal para trabalhar com venda de imóveis. E eu falava com ele: tá doido? Eu vendo software, eu vendo tecnologia, eu gosto da tecnologia, acho que eu nunca me vejo vendendo imóvel, não faz sentido nenhum para mim isso. Na reunião seguinte, era de 15 em 15 dias, a mesma coisa. Ele: Beth, você tem que conhecer o mercado imobiliário, você tem um perfil muito bom para o mercado imobiliário, e etc. Então, ele foi falando na minha cabeça ali durante algum tempo, e teve um belo dia que eu falei: tá bem, eu vou lá conhecer a sua imobiliária. Mas eu estava muito bem na Cell Software enquanto empresária. Nossa empresa tinha uma estrutura, ainda tem uma estrutura muito legal, trabalhando com personalização de software. Eu falei: tá bem, mas eu vou lá conhecer. Eu tinha acabado de comprar uma casa também, e achei o processo de compra da casa muito legal. Eu falei: tá bem, vou lá. Apaixonei. Comprou a ideia. Foi assim, mesmo uma coisa... Porque é mexer com os sonhos das pessoas, Sim. não é? É mexer com uma coisa muito séria, que é uma decisão de comprar um imóvel. Não é igual a gente comprar uma calça jeans em que eu vou no shopping, ficou apertada, ficou larga, experimentei em casa, não ficou bom, vou lá trocar. Não é. Comprar um imóvel é uma coisa muito séria, envolve pessoas, envolve famílias, envolve, às vezes, uma separação, um divórcio, às vezes envolve um nascimento de um novo filho. Estou num 2 quartos, preciso de um 3 quartos. E eu fiquei maravilhada com isso, de me envolver na vida das pessoas de uma forma mais séria e mais estreita. Falei: muito legal, Alan, gostei. Quero conhecer um pouco mais como é que é isso. Cheguei na empresa, falei com o meu sócio, falei: olha, eu vou me afastar da empresa durante um tempo para conhecer um novo mercado. E eu tinha uma pessoa, como tem até hoje, que é o meu braço direito, que trabalha lá na empresa, e falei: olha, tu vai agora, eu vou te treinar para ficar no meu lugar, para eu poder me afastar um pouquinho, porque eu quero sentir o que é isso, o que é o mercado imobiliário. E assim fui, fiz um planejamento de alguns meses para treinar essa pessoa, e fui para o mercado imobiliário sem saber, Renato, nada. Sabe o que é nada? Não sabia o que era, como representar um vendedor, não sabia o que era aí no Brasil. Aqui nós chamamos de caderneta predial, no Brasil a gente fala o carnê do IPTU do imóvel, conhecer como é que funciona. Eu não sabia o que era uma escritura, eu não sabia o que era um contrato de venda de imóvel, eu não sabia de nada disso. Conclusão, comecei a estudar. E eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de conhecer coisas novas, não é? Então, comecei a estudar o mercado imobiliário em 2010, em janeiro de 2010, entrei na Client para trabalhar como consultora. Em fevereiro eu já fiz a minha primeira venda. Nossa, então, que legal. Foi muito legal, porque eu acho, até deixando uma dica para quem está nos ouvindo, se tu
tem que entrar num projeto. Se tu resolveu entrar num projeto, não vai para tentar. Não vai para tentar e não vai para experimentar. Mergulha de cabeça. Dá o teu corpo e a alma, todo o teu foco, concentração, porque não tem como dar errado se a dedicação for 100%. Conclusão, e fiz a minha carreira e o meu nome enquanto consultora imobiliária em Juiz de Fora. E como eu tenho um jeito um pouco extravagante, né, de trabalhar, sempre mostrando o meu nome, a minha cara, sou eu que faço, sou eu que decido, sou eu que vou resolver, sou eu que vou te levar até lá e vai dar certo, porque isso vai funcionar, porque nós vamos fechar esse imóvel, porque se você precisa de um imóvel novo, o imóvel não está no mercado, eu vou encontrar esse imóvel para você. Conclusão, eu me tornei um pouco conhecida, né? A Beth Grigorosch virou meio que uma marca do mercado imobiliário em Juiz de Fora. E aí foi tudo muito, muito legal, ou seja, houve uma migração de cidade, Petrópolis para Juiz de Fora, houve uma migração logo a seguir da tecnologia para o mercado imobiliário, não é? Mas com muito planejamento. Eu sou fã de uma planilha do Excel. Aqui em Portugal se chama ficheiro do Excel. Então, para todas essas migrações, eu fazia um ficheiro, uma planilha para dizendo o que eu tenho que fazer, as datas em que eu vou fazer, como é que vão ser esses processos, não é? Para poder medir meus resultados. Não é? Acho até que talvez seja o que falta para muito profissional de vendas, né, Beth? Tem muito profissional ali muito competente, mas que se planeja pouco, né? Que se planeja pouco. Então, olha, a migração aí, Renato, foi uma coisa, foi difícil no sentido de ter que recomeçar uma carreira, não é nem uma carreira, uma profissão nova, não é? Sim. Mas foi feito de uma forma com muito entusiasmo, porque por gostar do estudar e por ter gostado do processo. Agora, quando eu decidi imigrar, que aí é onde eu quero deixar a dica para as pessoas, porque às vezes as pessoas falam, a Beth mora lá em Portugal e teve muita sorte, né? Sorte não existe, cara. Sorte é acompanhada de muito suor e muito trabalho, muito planejamento, muito foco e muita disciplina, não é? Então, esse processo de migração foi prazeroso, porque eu saí da tecnologia e fui para o mercado imobiliário. Não é porque eu estava mal aqui, eu decidi vir para cá. Não. Foi porque eu quis conhecer uma nova carreira e me apaixonei por ela, não é? Me apaixonei ao ponto de conseguir a minha estabilidade em Juiz de Fora, já tinha uma carreira estável, já tinha um nome consolidado, estava bem, mas eu pensei, quero um pouquinho mais, não é? E já tinha aí uma filha e pensei, por que não levar minha filha para morar fora, né? Morar fora do país, ter novas oportunidades de cultura. Olha, então resolvi conversar com o pai dela, né? Já estava separada na altura. Falei, olha, Giovanni, se eu decidir morar fora do país, tu deixa eu levar a Maria Olívia comigo? E ele falou, deixa, porque eu confio na mãe que tu é, somos muito amigos até hoje. Tenho o Giovanni como meu melhor amigo, inclusive. E falei, tá bem, então vou fazer um planejamento. Isso foi em 2017. Enquanto consultora imobiliária, e aí no Brasil eu também já estava como diretora de loja, eu geria as duas lojas que nós tínhamos aí, imobiliária, que era Client, e falei, vou fazer um planejamento então para mudar. E foi uma coisa muito interessante, que também não foi porque eu estava... Ai, tá ruim. O Brasil é sempre uma dúvida para nós, não é? Sim. Mas também eu não estava no desespero, não era isso. Minha única questão era, eu quero uma coisa maior e melhor para minha filha, não é? A minha filha de hoje... vida, né?
qualidade de vida, e é uma menina linda que estava sendo criada muito dentro de casa, porque mesmo morando em Juiz de Fora, que é uma cidade teoricamente tranquila, mas já tinha assim uma violência de assaltos, de canivete para roubar um tênis, que isso era preocupante para mim. Falei, olha, quer saber? Então tá, vou morar fora. Vou para os Estados Unidos. Depois pensei bem, meu inglês não está muito fluente, então melhor não. Vou para Portugal. Só que eu nunca tinha pisado em Portugal, nem a férias, nunca tinha vindo à Europa. Então pensei, vou me planejar para isso, mas primeiro eu quero conhecer o que é Portugal. E aí eu comprei um manual que lembro até hoje que me custou R$ 97 na internet. Fui no YouTube, comprei um manual que diz assim, como morar em Portugal. Ali explica tudo. Como é que você vai tirar visto, como é que é a cultura portuguesa, como é que os portugueses vivem, o que come, onde que eles saem, como é que é dividido o mapa, a cidade, as cidades, como é que são. E aí eu danei estudar isso. Para variar, abri um novo ficheiro do Excel e fiz um planejamento. Isso foi em 2017. E ali naquele planejamento, eu fui me apaixonando por Portugal e pensei, eu quero morar lá daqui a um ano. Era final de 2017, início de 2018, eu falei, 2019 eu quero estar lá. Então, no meu ficheiro eu coloquei, eu vou em 2019, mas por onde eu tenho que começar, não é? Eu tenho que começar estudando. Então, coloquei todas as questões que eram importantes eu descobrir, como é que funcionava o mercado imobiliário aqui, estudei, abri um mapa mesmo para conhecer como é que eram as regiões, e assim como aí no Brasil, aqui tem regiões em que os sotaques são diferentes, as formas de falar são diferentes, e decidi que eu queria morar em Lisboa. Então, nesse meu planejamento, em 2018, eu fiz contato, no meu ficheiro estava lá, constando também que eu deveria entrar em contato com uma empresa de cá. Eu trabalhava no mercado imobiliário aí, vou entrar em contato com uma empresa aqui para saber como é que eles fazem, como é que funciona e começar a mandar clientes daí para cá. E comecei a mandar os meus clientes daí para cá com uma empresa que eu fiz o meu primeiro contato. E aí fica uma dica. Para quem trabalha em vendas, o nosso contato tem que ser muito imediato com o cliente. Quando eu fiz o contato com a empresa de cá, fui muito bem recebida, comecei a trabalhar, é uma empresa que se chama JLL. Mas a empresa não foi satisfatória para mim, porque não estava atendendo bem os meus clientes. Porque o nicho de mercado da JLL é muito pequeno. Sim. Ou seja, são imóveis acima de 300 mil euros. E nós sabemos que o real e o euro, existe uma diferença gritante. Né? Aí no Brasil, quando se vende um imóvel de R$1 milhão, aqui se compra um de 200 mil euros. Né? Nem 200, 180 e alguma coisa. E um imóvel de R$1 milhão para um imóvel de 180 mil euros aqui é muito diferente. São estruturas muito diferentes, não é? R$1 milhão dá para comprar uma coisa muito melhor aí no Brasil do que se compra aqui com 180 mil euros. Então não deu mais para continuar trabalhando com a JLL e eu fui em busca de uma nova empresa. Foi aí que eu conheci mais a fundo a Remax, que é a empresa onde eu estou hoje. Fiz uma reunião com um broker de uma Remax aí de Juiz de Fora e ele me deu um contato de uma pessoa daqui. Me deu 2 números de telefone. Uma pessoa chamada Nuno Amaro e uma outra pessoa chamada... enfim, prefiro não comentar o nome, não é? Mas no mesmo momento, esses 2 telefones. Imediatamente, eu mandei um WhatsApp me apresentando. Imediatamente, o Nuno Amaro me respondeu. Boa tarde, Beth Grigoroski, teria todo gosto em conversar consigo. Podemos marcar uma videoconferência. O outro colega, estou esperando mensagem dele até hoje.
Ah, isso Ou acontece muito, hein? fica a dica para quem trabalha em vendas, que o nosso contato com venda tem que ser muito imediato. Com certeza. As pessoas que estão procurando um serviço, que estão procurando um produto, elas estão procurando porque existe. São duas características: ou um interesse gritante, ou uma necessidade berrante, não é? Então, a gente tem que dar resposta, que seja pelo interesse, por uma coisa que eu gostei e eu quero, ou que seja por uma necessidade. Então, esse negócio de que fizeram contato comigo, mas é sexta-feira, na segunda-feira eu respondo. Esquece lá isso, vai ficar sem teu cliente, né? Responde tanto na hora, né? Exato, exatamente. Então, nessa altura, eu fiz o contato com o Nuno Amaro e fizemos uma videoconferência. E eu já estava, nessa época, também trabalhando em parceria com uma imobiliária do Rio de Janeiro, que é a J. Tavares, que também é a minha inspiração. Na semana passada, na quinta-feira, o CEO da J. Tavares estava comigo numa das minhas lives e foi fantástico, fantástica a troca de conhecimento, de experiência. São duas pessoas que eu nunca perco contato. Quando eu vou ao Brasil, eu estou sempre com elas, ou que seja por call, ou que seja pessoalmente. Que um é o Vladimir Carvalho e o outro é o Jacir Tavares, que são pessoas que acrescentam muito conteúdo para nós. Então, eu já estava em parceria com a J. Tavares e resolvi, então, marcar uma reunião com o Nuno Amaro. O Nuno Amaro foi ao Brasil fazer uma reunião comigo. No Rio. Ele teve um compromisso no Rio de Janeiro e abriu uma brecha na agenda dele para ter uma reunião comigo. E foi aí que minha planilha do Excel cresceu mais ainda, não é? Ou seja, eu tinha um planejamento para vir em 2019 e eu consegui mandar muito mais clientes em parceria com a Remax Team. Comecei a trabalhar com a Remax Team à distância e consegui mandar muito mais clientes para cá. E aí comecei a pensar, meus clientes estão indo com muita velocidade, né? Acho que se calhar 2019 está longe. E aí vem uma outra dica que eu vou deixar para a galera aqui que trabalha com vendas, né? Uma delas é ser imediato na tua resposta com clientes, eu já falei. E a segunda o teu planejamento tem que ser feito escrito num papel ou que seja num ficheiro do Excel de uma forma tangível, de uma forma execuível, né? Não adianta, eu quero morar em Portugal em 2019, vou esperar então chegar janeiro de 2019, vou comprar uma passagem para um voo e vou. Não, de jeito maneira. Renata, eu vejo tantos brasileiros chegarem aqui com 1.000 euros no bolso, com 500 euros no bolso e fala que é para morar. Eu vim para viver, sabe? E é muito complicado. Não digo que as pessoas não devam tentar vir com pouco recurso. Claro que não, tem que vir sim, mas tem que se planejar. Olha, esse dinheiro vai ter que durar, vai ter que render para mim durante 3 meses. E durante 3 meses eu tenho que fazer dinheiro aqui, não é? Eu tenho que começar a ganhar em euro, porque senão eu vou ter que voltar. E se calhar esse dinheiro não dá nem para chegar para comprar passagem de volta, esse dinheiro que você trouxe. Então tem que se planejar, sabe? E foi aí que meu ficheiro cresceu com força. Eu já tinha uma estrutura, como eu falei, em Juiz de Fora, né? Eu tinha lá meu apartamento, tinha meu carro, e já tinha o meu fluxo de vendas, a minha carteira de clientes, trabalhava com alguns empreendimentos já, eu já tinha a confiança de muitos clientes, construtores, e aí o meu planejamento foi exatamente no mês tal eu tenho que vender meu apartamento, no mês tal eu tenho que vender o meu carro, no mês tal eu tenho que vender todo o meu guarda-roupa, mulher tem muita, né? Roupa e sapato. Para mudar para Portugal, eu só tinha direito a 2 malas de 23 quilos. Então, para que eu precisava de tanto sapato, tanta roupa, não é? Então, montei um brechó
não é? Os brasileiros vão entender bem o que eu estou dizendo. Vendi muita coisa, doei muita coisa. Os móveis da minha casa, vendi muita coisa, doei muita coisa. O meu apartamento vendi pouquíssimos meses antes de vir para Portugal e aluguei um temporário, não é? Para poder ficar até a data de vir para cá. 40 dias antes de vir para cá, vendi meu carro, e isso tudo ia entrando na minha planilha do Excel. Meu apartamento, vendi por tanto, transformei esse valor em euro, então eu tenho X euros para poder sobreviver lá. O meu carro, vendi, então eu tenho tanto. E quando eu vendi meu apartamento, eu tinha dívida, não é? O apartamento era financiado pelo banco, ainda tive que pagar também. Conclusão, o recurso de capital que eu tinha era para sobreviver aqui de uma forma tranquila, sem me preocupar muito, durante 6 meses a 8 meses. Mas por quê? Eu falei, é o tempo suficiente para eu continuar os meus estudos, porque aí eu já estava estudando muito, continuar os meus estudos, fazer minha formação e já conseguir fazer uma carteira de cliente portuguesa. Eu não quero depender da minha carteira de clientes brasileiros, não é? Porque o Brasil é incerto. Às vezes as pessoas vendem um imóvel aí, quando chega aqui, vê aquilo que elas querem, podem comprar e já desistem, não quero, vou alugar. Não é? Então a gente não pode ficar na dependência do outro, a gente tem que cavar os nossos sonhos, os nossos projetos, somos nós quem construímos. Não vem com essa de que eu vou para lá porque eu tenho um amigo que mora lá, ele vai me ajudar. Ótimo, teu amigo tem que servir de companhia para você chegar em casa no fim do dia e falar, olha, hoje foi assim, hoje foi assado, olha, hoje eu estou cansado, mas não para te sustentar e não para... para abrir as tuas portas. Quem tem que abrir as suas portas somos nós, não é? Conclusão, eu morava aí num condomínio fechado, sabe? Morava bem, estava bem estruturado. E quando eu mudei para cá, eu decidi alugar um quarto na casa de uma família. Que eu falei, eu tenho que viver, esse meu recurso tem que dar para eu sobreviver. Eu ainda tinha os planos e os projetos, eu tenho que alugar uma casa, eu tenho que comprar móveis, porque eu não tenho. Aqui, muitas casas que se alugam-se imobiliadas, não é? Muitas pessoas vão ver, é possível, mas muitas não. E eu tenho que alugar uma casa, porque no dia que a minha filha chegar, tem que estar tudo tranquilinho para poder recebê-la, não é? Tem que matricular minha filha numa escola, porque eu vim para cá para poder, acima de tudo, abrir portas para Maria Olívia. Consequentemente, paralelamente, eu queria continuar trabalhando no mercado imobiliário, porque é a minha paixão. Sou apaixonada com isso. E deu certo, mas deu certo porque houve um business plan, houve um planejamento. Não foi nada de trás da orelha. E dessa história assim, Beth, eu tenho uma curiosidade e uma pergunta. Assim, acho que quem é vendedor e empreendedor tem muito isso. É meio viciante, né? A ideia de plantar, de semear, criar um novo projeto e ver ele florescer, né? Porque eu vi você transitando sobre várias carreiras, mas pelo menos para mim não sei se é para você, é meio viciante. E assim, a pergunta é assim, apesar de todo esse planejamento, e eu fico feliz de trazer convidados que falam muito sobre planejamento, né? Que hoje tem muito influenciador digital morando fora do Brasil, até em Portugal também, falando muito das coisas boas, né, dos pontos turísticos, mas não falam do planejamento, da necessidade desse planejamento, e acaba iludindo muita gente, né, que acaba saindo talvez despreparada. Apesar de toda essa preparação, Beth, qual foram os maiores percalços que você teve nesse caminho? Então, essa tua pergunta é muito interessante, porque é o seguinte... então a vida foi tranquilo para a Beth, porque ela fez um planejamento e ainda foi com dinheirinho no bolso, não é? Pois, eu precisava vir com dinheirinho no bolso, porque eu já tinha, quando eu decidi tomar essa decisão, eu tinha 44 anos, não é? Apesar dessas mudanças que eu fiz,
Eu só tive 2 profissões na minha vida até hoje. Foi a área da tecnologia e a consultoria imobiliária. Só, mais nada, porque foi paixão mesmo essa mudança. E o mudar, eu mudei do Rio de Janeiro para Juiz de Fora e de Juiz de Fora agora para Portugal. Estou pretendendo me sossegar aqui, não é? Já estou com 48 anos, já nem sei se não tem energia para fazer Só uns passeiozinhos por aí agora, né? Agora eu só quero passear. Então, de fato, eu vim com essa estrutura, Renato, mas o fato de ter vindo com planejamento, qualquer imprevisto que acontecesse, eu estava um pouco mais preparada, não é? E, de fato, houveram vários imprevistos, vários. Para você ter uma ideia, meu planejamento era ter vindo em janeiro de 2019, eu tive que adiantar a minha vinda, porque o negócio estava tão empolgante, estava tão bom, que eu falei, eu vou antes. Então, eu vim em setembro de 2018. E nos meus planos, no meu ficheiro, na minha planilha do Excel, estava lá, chegada da Maria Olívia, janeiro de 2019. Matrícula da escola da Maria Olívia, janeiro de 2019. Documentos, porque eu vim para cá, eu não tenho nacionalidade, eu não sou descendente. Aliás, eu sou descendente de português, mas não consegui os meus documentos pela minha descendência, de jeito maneira, muito pelo contrário, porque eu não tenho registro do meu pai, então não podia. A minha documentação portuguesa foi por trabalho. A minha nacionalidade, se Deus quiser, vai sair daqui a 2 anos. Mas é pelo trabalho, puro trabalho. Só que tirar a documentação aqui são muitos imigrantes, são muitos. Então, o setor governamental aqui que trata da documentação está sobrecarregado. Então, a minha documentação atrasou, não foi tão fácil quanto eu imaginei que fosse, não é? Eu tive que inserir uma pessoa, uma advogada para tratar do processo. Essa advogada desapareceu, foi embora, não me deu mais notícias. Isso depois de pago. Paguei 500 euros, a mulher, massa. Imagina, isso no começo da vida de um novo país, passar por uma situação como essa. Sim, e num país onde eu não conhecia ninguém e nada, porque eu não vim para cá tendo um amigo e eu não vim para cá tendo um parente. Eu vim para cá com o meu business plan, com o meu ficheiro do Excel, que está até hoje, faz parte da minha vidinha até hoje. E esse foi um dos percalços. A minha documentação atrasou. Na minha planilha estava escrito lá, Maria Olívia vai chegar em janeiro de 2019. Não deu, sabe por quê? Porque eu não consegui alugar casa nesse período de 3 meses. Porque aluguel de casa aqui é muito difícil. É bastante difícil. O governo aqui, para você ter uma ideia, no Brasil também tem alojamento local, que nós chamamos aí do Airbnb, não é? Esses são os alojamentos locais. Aqui tem muito também. Mas aqui, para você ter uma ideia, o governo suspendeu, no início desse ano, as licenças de alojamento local. Está sendo praticamente proibido tirar novas licenças para o alojamento local, porque falta imóvel no mercado para aluguel. As rendas aqui, os aluguéis, nós chamamos aqui de rendas, são altos. Então, eu achava que no período de 3 meses eu pensei assim, poxa, eu vou trabalhar no mercado imobiliário, rapidinho eu consigo um imóvel para alugar, não é? Esquece lá isso, foi muito difícil, mesmo muito difícil, porque muitos proprietários não querem alugar casa, às vezes principalmente para brasileiros, porque há 18 anos, há 17 anos atrás, muitos brasileiros vieram para cá e não foram bons, sabe? Não foram legais, não foram honestos e fizeram muitas dívidas, depois foram embora. Então, o nosso histórico aqui não era muito famoso.
não é muito bonito. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de alugar minha casa. E com essa dificuldade, com esse atraso da documentação e com a dificuldade de alugar a casa, eu não ia trazer minha filha para morar comigo dentro de um quarto, né? Acabou adiando um Então, pouquinho esse planejamento. eu tive que adiar um pouquinho o ficheiro do Excel lá, o planilha teve que passar para meses à frente para Maria Olívia vir. E Até o Júlio tá aqui colocando, Beth, tá aqui assim, brincando, imagina, né? Partiu Luxemburgo, ele tá em Portugal, né? Partiu Luxemburgo, agora tem a CPLP e o CEF não aguentava mais os imigrantes e o arrendamento também tá impossível, também compartilhando aqui. Sim, olha, essa pessoa ela mora aqui, se ela mora aqui, ela sabe que os arrendamentos são difíceis, são mesmo difíceis, mas nada que não se consiga resolver. Mas aí volto lá no início da minha conversa a dizer que tem que ter um planejamento, não é? Porque isso aí foi uma coisa que para mim deu errado, não é? Foi um imprevisto que no meu ponto de vista foi muito grave, porque o meu projeto inicial era mudar de país, não era para começar uma nova profissão, era para trazer a minha filha para ter uma nova oportunidade, para ter uma nova cultura e etc. E ela atrasou. E eu, como mãe coruja, eu sou uma pessoa que sou extremamente apaixonada pelaquela criatura. Aquilo acabou mexendo um pouco com o meu psicológico, entendeu? Mas em momento nenhum eu deixei a minha peteca cair, o meu trabalho continuou. Para você ter uma noção, o meu foco foi tão grande, mas tão grande, que eu acho que é o que as pessoas precisam ter quando ela decide mudar alguma coisa. Se você decide sair da tua zona de conforto para fazer seja lá o que for, não estou falando só mudar de país, não. Faz com muita dedicação, com muita disciplina e com muito foco, porque vai dar certo. Em alguns momentos, algumas coisas vão acontecer errado, mas você vai fraquejar. Nós somos seres humanos, somos de carne e osso, não é? Tu vai chorar, tu vai cair, tu vai deitar a cabeça no travesseiro, vai ficar desesperado. Meu Deus, a minha filha não vem, não sei agora quando que ela vai vir, não sei quando que o documento vai sair. Mas no outro dia, filho, estava eu linda e bela, arrumadíssima, dentro do meu terninho, bora lá para a rua, para poder me apresentar para as pessoas, para poder conseguir meus clientes, para poder fazer visitas. As pessoas não têm nada a ver com o meu problema, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para você ter uma noção, eu cheguei aqui em setembro de 2018, fiz o meu primeiro negócio, que foi um aluguel de um imóvel para um casal brasileiro, uma família brasileira do Rio de Janeiro, que inclusive se nos tornamos amigos, somos amigos até hoje. Fiz o meu primeiro negócio em novembro, então foram 2 meses. Eu estava preparada para ficar 6 meses sem fazer negócios, porque eu queria estudar, não é? Aliás, eu tinha que estudar e não sabia se ia conseguir vender ou... Não sabia, não é? Eu ia me dedicar para isso, mas a gente nunca sabe. Então, em novembro, fiz o meu primeiro negócio, que é um aluguel, e em janeiro fiz a minha primeira venda. E aí vou te contar, para finalizar a tua pergunta, o que mais que deu errado, né? Sim. Vou falar uma coisa que pode parecer agora triste, mas hoje eu sou uma pessoa bem resolvida com isso, que também já vai lá quase 5 anos. Em janeiro, no dia 2 de janeiro, eu recebi a notícia que a minha mãe tinha falecido. E eu não pude voltar ao Brasil. Não pude, porque se eu voltasse ao Brasil para o velório, e, enfim, eu não poderia retornar para cá. Por quê? Porque o meu visto já estava vencido e a minha documentação estava atrasada. Então, quais foram os imprevistos que eu tive? Psicológicos, não é? Sentimentais. E quando você se abala psicologicamente, você tem que tomar muito cuidado para não entrar naquele nível da depressão, não é? Porque isso pode acontecer. Agora, isso acontece, é muito passível de acontecer quando você não está preparado, quando você não tem um planejamento.
existe uma frase que diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, não é? Sim. Mas, como eu sabia onde eu queria chegar, não era qualquer caminho que servia, não. Eu tinha que continuar seguindo e trilhando aquele ali. Nesse dia, eu tinha duas opções: voltar para o Brasil e nunca mais voltar para cá, não é? Nunca mais, não naquele momento, pelo menos, Sem porque previsão, né? a imigração não ia me deixar entrar. Ou continuar aqui, trabalhar psicologicamente o meu luto, não é? E continuar trabalhando, suando em prol do meu sonho, dos meus planos, que era trazer a minha filha e me tornar referência no mercado imobiliário. E assim foi. Então passou janeiro, não é? Fevereiro, março, tive um ano de 2019, várias vendas, graças a Deus, e graças ao meu esforço também, não é? Porque Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Sim, verdade. E quando chegou em dezembro de 2019, eu recebi o convite dos meus brokers de me tornar gestora de equipe e responsável pelo setor onde hoje eu sou responsável pela formação e integração dos novos consultores. Para quem quer iniciar a carreira do mercado imobiliário, sou eu que idealizo, e tenho um setor, tenho outra pessoa também que me ajuda, que é a Tatiana Dias, que é o meu bração direito. Mas hoje eu estou à frente de um setor muito importante da empresa. Eu tenho um cargo de confiança muito importante na empresa, que é ajudar um novo consultor imobiliário a se estabelecer na carreira. Então, em dezembro de 2019, recebi esse convite e estou aqui até hoje, obviamente, de uma forma, já subi alguns degraus, mas uma coisa é certa, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Ainda não. Meu ficheiro do Excel, minha planilha do Excel ainda está em aberto. Ainda tem muito planejamento. Olha que legal assim. Que bom que tem muita coisa ainda para acontecer, mas imagino a felicidade, né? De, digamos assim, ter cumprido boa parte, apesar de todas essas dificuldades, né? Ter alcançado Sim. boa parte do planejamento do lugar que gostaria de estar, né? Pois, exatamente. A gente vai aprendendo a conviver, vai aprendendo a cultura, vai aprendendo as rotinas, não é? Todo dia eu tô aprendendo até hoje, apesar de eu já entender bastante o que os portugueses falam, eu ainda tenho muito que aprender. Às vezes eu estou conversando, às vezes a gente está numa mesa de almoço com vários portugueses, só eu brasileira. E às vezes eu tenho que falar com eles: gente, pelo amor de Deus, fala mais devagar. Sim, isso às vezes muito Olha, o que quer rápido. dizer isso? O que quer dizer isso? Me conta aí. O que quer dizer aquilo outro? Não, porque senão eu não entendo. Olha, pessoal, tem aqui mais tem uma pergunta que acho que muita gente vai gostar de escutar aqui, Beth. Mas antes, deixa eu compartilhar aqui com você alguns dos comentários. O Júlio Lopes compartilhou aqui também Se eu estiver falando demais, chama a minha atenção. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Então... Olha, o Júlio, eu planejei só sair do Brasil e que ele não trocaria os 4 meses dele em Portugal para voltar para o Brasil, mesmo diante das dificuldades, né? Olha, Júlio, eu concordo com ele. Eu acho que nós temos duas vertentes, não é? O Brasil é um país fantástico, o calor humano do brasileiro é mais quentinho do que o do europeu, não é? Eu voltei ao Brasil depois, fiquei sem ir ao Brasil 4 anos, fui pela primeira vez depois de todo esse tempo, fui em dezembro, tirei férias, foi maravilhoso reencontrar meus amigos, reencontrar minhas irmãs, conhecer sobrinhos que nasceram, foi participar de novo de uma roda de samba, Ave Maria, foi muito bom. Mas aquilo que a gente tem aqui também é a segurança, a cultura. Para você ter uma ideia, eu ainda não falo inglês fluentemente, mas já me viro. Então, esses 4 anos aqui,
eu já consigo ouvir. A cultura aqui é muito diferente, né? O inglês aqui é a segunda língua. E nós, brasileiros, quantos cursinhos de inglês a gente entra e sai, não conclui. Né? Porque não faz parte da nossa cultura essa língua. E é uma língua muito importante, muito importante. Que abre portas, né? Abre portas. A gente tem aqui muitas coisas que, socialmente falando, Renato, é muito... Existe uma igualdade maior, entendeu? Sim. Se eu vou trabalhar, eu posso trabalhar de trem aqui, se eu quiser, e o que aqui se chama comboio. E o comboio não é igual o trem na Central do Brasil do Rio de Janeiro, onde tu entra, tu é assaltado, não tem lugar, tu não precisa se mover que os outros te empurram. Não, existe movimento? Existe. Mas o transporte público aqui é para todos, é para o pobre, para o rico, para o médio, para todo mundo, entendeu? Então é isso que é legal. O Júlio, eu concordo com você, Júlio, eu estou feliz aqui, não tenho intenção de voltar a morar no Brasil, não. Eu agora, para passear, eu quero ir toda hora. Olha, a Joyce Vicenci, desculpa se eu estou pronunciando errado, parece um nome italiano. Beth, a melhor, excelente pessoa e profissional, o mundo é teu. E tem uma mensagem aqui também, um milagre de hoje com a Caroline Alvim, melhor mãe, melhor profissional e melhor amiga desse mundo. Olha, são duas pessoas fofíssimas, obrigado por vocês estarem aqui assistindo. A Caroline é minha irmã, amiga, faz parte da minha história. Hoje, eu tinha dito para você, Renato, que o dia 22 de maio era muito importante para mim, não é? Que é nosso podcast aqui. Sim. Eu aceitei com todo prazer e nós escolhemos essa data, é muito importante para mim, porque hoje faz 4 anos que a minha filha chegou, desembarcou no dia 22 de maio aqui. Eu vi a publicação hoje. Você viu, não é? E quem trouxe a minha filha foi a Caroline Alvim, a minha amiga do coração. Foi ela que veio acompanhando a Maria Olívia no voo, porque eu estava muito preocupada, com medo da Maria Olívia ficar nervosa. E essa minha irmã do coração veio. E nós somos mesmo irmãs, não é? É coisa de Deus mesmo que colocou na minha vida. E a Joyce trabalha comigo. Também parte é uma dos nossos apoios de staff da nossa empresa. É uma brasileira, sim, muito competente. Nós temos aqui muitos brasileiros, muitos deles muito competentes, entendeu? Olha, antes, a gente tem aqui sempre umas perguntas tradicionais no final de cada podcast. Acho que a gente podia levar essa conversa aqui mais umas 2 horas. Até a meia-noite, 1h aí de Portugal. Exato. Mas tem, antes das perguntas finais, tem duas aqui uma ou duas assim, que eu acho que seria muito interessante para quem está acompanhando, pensando no migrar, tá? No imigrar, no mudar, nessa transição. Muitas pessoas pensando em ir para Portugal, às vezes não sabendo exatamente qual carreira ingressar, né? Se continua, já trabalha aqui, se trabalha em outra área. Eu queria te perguntar assim, se o mercado imobiliário seria uma boa área, digamos, independente da área original de atuação do brasileiro, se seria uma boa área para imigrar para Portugal. Sim, olha, eu acho o seguinte, no Brasil, para trabalhar como consultor imobiliário, é necessário ter, além do processo de estudo, de formação, é necessário você ter um CRES, não é? Você tira uma carteirinha do Conselho Regional que regulamenta essa profissão, e aqui não precisa, ainda. Já no passado, bem antes de eu chegar aqui, isso era obrigatório. Quando eu cheguei aqui, isso não era obrigatório, isso me causou imensa confusão, porque eu falei, fogo, é uma profissão tão importante, não é? É uma função tão importante, e qualquer um pode ser consultor imobiliário, mas qualquer pessoa que tenha interesse em ingressar na carreira de consultor imobiliário aqui tem essa oportunidade. De uma forma mais fácil do que no Brasil, em se tratando da regulamentação. Mas eu, enquanto profissional e responsável
por este setor da empresa, que é a formação e integração. Participo muitas vezes do processo de recrutamento da nossa empresa. E, sinceramente, a Joyce, que está aí, também é recrutadora, e nós, ultimamente, estamos sendo bastante seletivos. E não é por preconceito a nada, não. Qualquer pessoa... Olha, nós temos consultores imobiliários aqui, que eram Uber, dirigia Uber e agora é consultor imobiliário. Nossa. A única exigência que nós temos chama-se comprometimento, foco e disciplina. Então, se você está aí no Brasil e pretende vir para Portugal e gostaria de trabalhar como consultor imobiliário, vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido por mim na nossa empresa. Vou explicar todo o processo de como é ser um consultor imobiliário. Se você aceitar esse desafio, nós vamos dar formação. É óbvio que existe um investimento financeiro nessa formação, não é? Sim. Desconfiem de tudo que for gratuito. Desconfiem. Sim. Olha, Não por é? experiência própria, todas as pessoas que me abordaram de graça assim, eu achava nunca deu certo. Esquece lá isso, filho. Não vem com essa de que ganhe 50 mil euros trabalhando de 8 às 10. Isso não existe. Esquece. Conclusão. Se houver interesse, se houver, após o interesse, foco e disciplina, nós estamos aqui para dar formação e para ajudar na integração dessa pessoa no processo e na rotina da empresa. Eu sou um dos contatos que estou aí aguardando. Eu tenho algumas pessoas que trabalham como consultor imobiliário no Brasil, vão vir para cá, já tem aí datas nos próximos tempos. Tenho muitos brasileiros na nossa empresa que vieram sem ser do mercado imobiliário e hoje estão no mercado imobiliário. Agora, eu só preciso dizer uma coisa que é muito importante. Impossível não é, mas fácil também não. É preciso transpiração. Não vem com essa de que ser consultor imobiliário é só ali, vou ali mostrar um imóvel, fazer uma proposta e está tudo certo. Não é. Prospecção de cliente é uma coisa trabalhosa, você tem que ir para a rua, você tem que falar com as pessoas, você tem que se vestir bem, você tem que estudar para saber o que vai falar, tem que envolver disciplina, tem que ter um envolvimento, tem que envolver compromisso. É isso. Agora, que é possível? Claro que é. E até aproveitando assim, antes dessas perguntas da parte final aqui, Beth, se você compartilha um pouquinho do seu momento atual, dos seus projetos atuais, das suas lives, da mentoria também, né? Sim, sim. Bom, em relação aos projetos, não é? Hoje, as duas principais funções que eu tenho hoje dentro da empresa quando eu falo duas funções, que na verdade porque eu tenho duas equipes que são diferentes. Como eu disse, hoje eu tenho um grupo de consultores que já são sêniors, mas tenho também a gestão de um grupo de consultores que nós chamamos de rookies, que são pessoas que acabaram de entrar na função e têm dúvidas diferentes daqueles que estão mais tempo. Então, eu me divido um pouquinho entre essas duas equipes. Mas numa das equipes eu giro a equipe sozinha e na outra eu tenho um apoio porque é o nosso setor de formação e integração. Quanto ao meu projeto, eu invisto muito na minha carreira e não fico somente esperando que as coisas caiam do céu, que a empresa me dê nada, né? Então, eu dei a sorte de trabalhar numa empresa. Sorte nada, né? Foi mesmo correr atrás disso. A empresa a qual trabalho, que é a Remax Team, eu tenho carta branca para poder implantar as minhas loucuras, não é? As minhas estratégias. Os meus brokers têm uma confiança grande em mim, então eu tenho como projeto gerar estratégias minhas, que eu não posso contar agora, porque deve ser lançada agora em junho, ferramentas para ajudar os meus consultores a se elevarem ainda mais na carreira.
Então, eu invisto muito na minha equipe. Eu invisto no meu conhecimento, eu invisto no meu estudo, mas também invisto muito na minha equipe, porque não tem prazer maior para mim do que ver um consultor que começou comigo receber prêmios nas nossas reuniões da Remax Portugal, de faturação, e foi o número 1 da semana, e eu tenho um prazer enorme de vê-los chegar a patamares mais altos, porque eu sei que ali teve o meu dedinho, teve algum investimento meu em se tratando de conhecimento, ou de uma bronca, não é? Ou de uma nova ideia, ou até mesmo de um ombro, né? Chora um pouquinho. Não sei se tem alguma consultora minha por aí, mas elas sabem que elas têm 5 minutinhos para chorar. Depois, bora lá trabalhar, porque a gente nasceu lindo, rico ainda não. Então, é isso. Eu tenho alguns projetos, sim, mas é um projeto para continuar subindo degraus. E aqui, no mercado imobiliário, aqui nessa zona de Lisboa e Portugal. Olha, então se você que está acompanhando a gente aqui ao vivo, vai acompanhar gravado esse material aqui, esse vídeo, aqui na descrição, independente da plataforma que você estiver assistindo, tem todas as redes sociais da Beth, tá? A Beth também faz algumas lives também com empreendedores, com profissionais do mercado imobiliário. Eu super te recomendo, se você enxerga esse cenário, está pensando em ir, por exemplo, para Portugal e quer encontrar um caminho ali, vai fazer muito ficheiro, muita planilha, Beth vai te orientar a fazer essas planilhas, esse ficheiro, mas com certeza. Vai lá, acompanha, tenho certeza que vai te trazer muita informação. Como já trouxe aqui, eu queria alugar a Beth aqui mais umas 2 horas. Tem muita informação. Sempre quando quiser, vai ser um prazer estar aqui. Eu queria mesmo pedir ao pessoal, vai lá, segue, dá uma força. Eu também estou num processo de ascensão e de crescimento. Faço lives todas as quintas-feiras, sempre no horário das 9h30 aqui de Portugal, 5h30 da tarde aí do Brasil. Enquanto nós estamos no horário de verão, nós temos aí um fuso horário de 4 horas de diferença. Quando acabar o nosso horário de verão, passa para 3 horas de diferença. Então, toda quinta-feira eu faço live, sim, para troca de conhecimento, né? Sempre busco convidar alguém, ou que seja colega de profissão, ou alguém que fale sobre a evolução profissional e pessoal, para poder estar trocando conhecimento conosco. E o meu Instagram é bastante ativo. Vou agora, em junho, lançar o meu blog. Olha, que também vai ter conteúdos bastante interessantes, e em breve, aí para o próximo ano, também a minha formação, o meu curso de mentoria, se Deus quiser, online, vai estar por aí. Então, olha, você está assistindo, está vendo aqui na tela o Instagram da Beth, tá? Vai lá, acompanha. É mais do que a live, e mesmo que fosse a live, olha, pessoal, às vezes até vai coincidir a live da Beth com a minha aqui, mas live de conhecimento, para mim, é sempre bom. Então, quanto mais pessoas compartilharem conhecimento, melhor para o mundo. Então, assim, vai lá, acompanha a live também com a Beth lá no Instagram. Se você tiver em alguma plataforma, no Facebook, na Twitch, também está na descrição, tá, pessoal? Bom, Beth, tem algumas perguntas de encerramento aqui, finais, que a gente sempre faz para cada convidado. Antes, eu queria deixar aqui um agradecimento para todo mundo que deixou alguma outra pergunta aqui, ó. Ou mensagem, né? O Júlio também deixou aqui, próxima live com Tatiana Dias, também, do Mercado Imobiliário de Portugal. Não conheço exatamente. A Tati é top. A Tati é o meu braço direito na integração. A Tati é fantástica. Ele conhece, então. Então, olha, se conhece, é uma pessoa que já é rico. Já para mim, já é rico. Olha, inclusive, ele está falando que aqui tem inglês, indiano, ucraniano. Aos poucos aprende um pouco de cada coisa. E a Joyce, desde que cheguei a Portugal, estou no imobiliário e é a melhor profissão, com comprometimento, tem muito sucesso. Exatamente, exatamente. O resumo desse bate-papo nosso aqui, que eu gostaria mesmo de deixar, falo muito, né? Falei muito, peço desculpas se falei demais, mas o resumo de tudo aqui é planejar para poder evoluir. Não existe evolução sem planejamento, sem foco, sem disciplina. Planejamento é tudo. Olha, vou quase contar um roubo aqui da história, Beth. O Júlio é meu irmão. Ele tá no Porto.
Eu Que falo que legal! tem uns 4 meses. Então, assim, acaba que a live também tem sido uma oportunidade de, digamos assim, matar um pouquinho da saudade de escutar o irmão mais velho falar alguma coisa. Boa, que legal! E ele traz um Olha, pouquinho da Júlio, experiência dele. muito top. Olha, vai ser um prazer tomar um café com você logo que possível. Eu não tenho nenhum planejamento para ir ao Porto, mas bora lá trocar aí alguns contatos para logo que eu for, a gente poder aí se ver, se encontrar, trocar alguma experiência profissional. Com certeza vai ser top. Inclusive, quando eu te anunciei, ele falou que te conhecia aí antes. Bom, deve estar te acompanhando. Boa, boa. Que bom, que bom. Divulga aí então no Porto, Júlio, divulga. Bom, Beth, a primeira pergunta das perguntas finais que a gente sempre faz aqui para todos os convidados, eu estou querendo encontrar uma pessoa muito importante para o mercado. Cada um traz uma característica diferente. Eu queria entender qual característica que você acrescenta. Para você, Beth, o que é um bom líder? Um bom líder, na minha opinião, é aquele que sabe trabalhar individualmente com a equipe. Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos. E as pessoas têm personalidades, características completamente diferentes. E eu acho que o líder ele tem que ter a capacidade de leitura dos integrantes da tua equipe, porque a atuação vai mudar para cada nicho, para cada nicho. E a persuasão do líder vai dessa leitura, eu acho. Se ele souber ler, ele consegue arrastar a multidão. Acho que esse é um ponto até importante, que muitas vezes o líder esquece que ele ainda é um vendedor, mas um vendedor de ideias, né, Beth? E muitas vezes ele Pois é. esquece isso, acha que tem que convencer só pela força, né? Pois é, pois é. Existe uma diferença que se fala muito há anos e anos e anos atrás, na época que eu ainda estava lá ainda nos primórdios dos meus 18 anos, existe uma diferença muito grande entre ser chefe e ser líder, não é? E eu acho isso é básico, mas é muito importante. Eu acho que chefe é o que manda fazer, líder é o que faz junto. E eu sou dessas, eu gosto de fazer junto. Eu não faço nada por ninguém. Eu tenho uma frase que eu falo com todo mundo. Eu faço tudo contigo que for preciso para te ajudar. Agora, por você eu não faço nada. Porque se a gente tiver que fazer pelas pessoas, é preguiça. E preguiça é um negócio que não vai te levar a caminho nenhum. Então, eu acho que isso é top. E, bom, quem está acompanhando a gente, Beth, travou na carreira, sabe? É uma pessoa que acredita muito no que tem a entregar para o mundo, acredita nos conhecimentos, potencial, mas a carreira não está saindo do lugar. Quais sugestões você daria? Se não está se dizer. Eu acho que a primeira coisa é qual que é a tua zona de conforto? A gente sair da zona de conforto é uma coisa extremamente complicado, não é? Tu tem que ter um objetivo, nem que seja um objetivo tipo, quero, sei lá, quero trocar de carro no fim do ano. Ou eu não tenho carro, quero comprar um carro até o fim do ano. E aí tu vem desmembrando isso. Porque se a tua carreira não está saindo do lugar, é porque tu não tem uma meta, porque tu não tem um objetivo, porque tu não sabe onde tu quer chegar, não é? Então, acordar todo dia, fazer todo dia a mesma coisa, falar todo dia com as mesmas pessoas e pensar todo dia nas mesmas coisas é falta de objetivo, falta de ambição. E a ambição, ela é uma coisa muito boa. As pessoas têm que começar a ver que a ambição é legal. Eu tenho um carro e querer trocar, eu tenho morar de aluguel e querer comprar uma casa. Isso move as pessoas. Se a tua carreira não está funcionando, é porque tu não tem objetivo nenhum. Então, agora eu tenho um objetivo e mesmo assim a minha carreira não está dando certo. Aí tu já tem que começar a pensar em mudar, não é? Talvez não escolher o trabalho ideal, quem sabe estudar um novo projeto, não é? Enfim. Olha, eu acho que é interessante o ponto que você abordou, diferente de muitos que já conversaram aqui com a gente, Beth, sobre o objetivo, sabe?
que acho que as pessoas acabam, acho que todo mundo, né, acaba automatizando, e talvez seja importante também, não sei se é incoerente o que eu vou falar, não confundir o objetivo da empresa, né, porque às vezes a pessoa acha que está muito motivado com o objetivo próprio, né? Pois é, exatamente. Eu acho que, igual, por exemplo, tem muitas pessoas que não tenho nada contra as pessoas que mudam muito de empresas, não é? Já passei aí por 20 empresas diferentes, isso é bom porque eu adquiri muita experiência. Experiência não vem do processo de mudança somente, não. Esse negócio de que eu vou mudar de empresa porque as coisas não estão dando certo. Quem faz a empresa somos nós, não é? Nós somos uma empresa, nós somos um negócio. É claro que tudo tem que ser muito bem avaliado, né? De fato, tem empresas que não são legais, não investem na pessoa. Mas a gente também não tem que ficar esperando só o investimento que vem da empresa, né? O investimento somos nós. A gente tem que investir na gente para que a empresa veja valor em nós e comece, sim, a investir em nós. Perfeito. Entendeu? E 3 sugestões. A primeira dela é um livro. Um livro? Olha, eu sou um pouco mutante em relação a livros, tá? E tem uma pessoa que me acompanha muito, aliás, eu acompanho, né? Quando eu digo me acompanha muito, é porque me faz mudar e me faz evoluir. É o Mário Sérgio Cortella. Eu sou apaixonada naquela criatura. Agora, há pouco tempo, ele esteve aqui em Portugal, inclusive eu fui com a minha equipe assistir, foi fantástico. E ele tem um livro que é de cabeceira, eu consigo ler várias vezes, chama-se Qual é a Tua Obra? E isso faz com que a gente esteja sempre evoluindo. Eu gosto muito desse livro. Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? E um filme? Um filme? Olha, posso falar de uma série? Pode, claro. Pode. E uma série, inclusive, que adoro filme, adoro, sou fã, viciada em Netflix e tal. Mas eu vou sugerir uma série, chama Suits. Muito bom. Suits. Eu adorei essa série, assisti 2 vezes. E tem uma outra também que chama Prison Break. E por quê? Por causa de estratégia. Eu sou apaixonada em estratégia. Tudo significa se adeque. Então, as coisas vão acontecendo e eu tenho que me adequar. Eu tenho que me reinventar, não é? E Prison Break é criar estratégias para poder sair daquele lugar. São ficheiros e ficheiros para eu poder subir degraus. Então, assim, eu gosto de estratégias, eu gosto de fazer coisas novas, eu gosto de fazer diferente das pessoas para alcançar o sucesso. Então, são essas 2 que eu indicaria. E uma referência para encerrar. Uma referência? Pessoa? Pode ser uma pessoa ou várias. Eu acho que eu vou ser um pouco piegas no que eu vou falar. Não é? Por favor, a gente gosta do piegas. Pois, mas não tem como ser diferente. E existem 2 pessoas que me deram muita força para mudar, para migrar e para imigrar e para continuar. Uma delas chama-se Jesus Cristo, a outra se chama Maria, a mãe dele. Então, eu não sou beata da igreja, não sou, mas eu tenho uma fé muito grande. E eu tenho uma fé muito grande em uma força que me move. Cada um acredita naquilo que quer, né? O Big Bang, aquilo que explodiu. Eu acredito nessa força chamada Jesus Cristo. E foi nele que eu encontrei forças para poder chegar onde cheguei. E é nele que eu estou agarradíssima para poder chegar onde eu quero chegar. Olha, eu acho que daria um outro podcast muito grande, mas eu acho que, até independente da fé, nem estou colocando qual fé seria assim exatamente, acho que a fé ajuda muito na vida, né? Uma pessoa que tem a fé, talvez, não vou dizer facilitar, é estranho, mas
acho que ajuda no processo. Mas até falando, não vou nem falar no nível de religiosidade. São duas pessoas que eu admiro e eu vejo como pessoas. Ponto, não é? Sim, É divindade? Também, mas para mim são pessoas, estão sempre comigo, eu estou sempre conversando com eles. Mas eu vou te falar de uma outra coisa, não vamos falar de religiosidade, não. Não vamos falar de fé, não, porque senão as pessoas, né, podem. As pessoas têm várias. Acreditam em coisas diferentes, não é? Uns não acreditam. Vamos falar de uma coisa que faz parte aqui do nosso negócio, do nosso podcast e do nosso processo. Inspiração. Inspiração vem de fora, motivação vem de dentro, não é? Eu tenho. Motivação é uma coisa minha. Não adianta que Renato, eu não vou te motivar a fazer nada. Esquece lá isso. Quem tem que se motivar é você, mas eu consigo te inspirar. Se eu for uma pessoa que tenho método, estratégias, objetivos, se eu tiver coisas boas para te dizer, para te passar, eu posso te inspirar. E tem gente que chama de... Eu gosto dessa palavra, eu gosto de inspiração, e tem gente que fala em fé. Então, para mim, são as duas coisas. Perfeito. E, bom, antes de encerrar aqui, deixar os últimos... Primeiro, agradecer a todo mundo que deixou a sua mensagem. Olha, ele quer me deixar um pouco sem graça, porque ele conhece, sabe que apesar de eu trabalhar com internet e já ter dado treinamento para muita gente, eu sou bem sem jeito, Beth. Não parece, mas eu sou bem sem jeito. Ele tá mandando aqui um te amo, irmão. Também te amo, irmão. Também te amo. Ele tá lá, ele é mais mole do que eu, mas também te amo, irmão. Essa declaração de amor faz parte. Também te amo. E olha, ele também deixou aqui a melhor live. Ele primeiro deixou aqui que seria top de conhecer, Beth, disse aqui que também é a melhor live, foi um prazer parar meu tempo para acompanhar esse bate-papo e conhecimento. É sempre muito bom ouvir pessoas com resultado. Obrigado, Beth, pelo seu resultado e sua trajetória. Eu que agradeço. Eu agradeço mesmo, Renato, o convite, mesmo. Fiquei muito lisonjeada, mesmo, porque eu assisto aí alguns podcasts que você tem feito, são excelentes profissionais de coragem, e ser convidada para isso é uma grande honra, não é? Vou estar sempre à disposição, sempre que precisar, que eu puder, humildemente, estar compartilhando alguma coisa, estou aqui à tua disposição, porque eu acho que assim como você também quer, o intuito é levar conhecimento, não é? Transbordar coisa boa para quem não está aqui ao nosso alcance físico. Então, estou à sua disposição. Obrigada mesmo, que Deus te guarde, te abençoe e estou à disposição. O Círculo dos Bons, Beth, não sei se você escutou já eu falar isso, na internet tem muita gente que não deveria ser ouvida. Eu estou tentando, de forma prepotente, talvez, criar aqui o Círculo dos Bons. E olha, você com certeza faz parte desse círculo. Gente, obrigada. Acompanhe a Beth, tem muita coisa, uma história inspiradora. E tenho certeza vai motivar muita gente, inspirar muita gente. E inspirar da maneira correta, né, Beth? Com planejamento, com segurança, com organização. Com realidade, com o pé no chão. O pé no chão. Inspiração não é diferente de sonho, não é? Eu sonho em ter uma casa, vou dormir para ver se ela se realiza. Acorda, baby. Bora trabalhar. Pessoal, obrigado a você que acompanhou a gente. Agradeço muito. Beth, brigadão. Se você quiser compartilhar uma última mensagem, Beth, uma mensagem final para quem te acompanhou aqui hoje. Olha, não, a mensagem que eu digo, eu vou dizer a mesma coisa que eu digo para minha equipe. Qualquer coisa de ruim que te acontecer, você tem 5 minutinhos para chorar. Depois, enxuga tua lágrima, porque nós nascemos lindos. Rico não, gente. A gente precisa trabalhar. Bora lá. Perfeito. Pessoal, obrigado. Obrigado, Beth. Obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Te convido a se inscrever, que está acompanhando a gente aqui, ao vivo ou gravado, curtir, principalmente, pessoal, compartilhar. Compartilha a mensagem que a Beth trouxe aqui para a gente hoje. Compartilhe esse vídeo. Aguardo quem quiser saber como funciona a carreira de consultoria imobiliária, estou à disposição para esclarecer e tirar dúvidas e para recebê-los cá. Quem tiver comprometimento para trabalhar, estou aqui.
Tá aqui na descrição, pessoal, as redes sociais da Beth, tá? Acompanha lá, curte, comenta a última publicação, avisa, fala que veio aqui a partir do nosso bate-papo. Estou deixando as minhas redes sociais também para você acompanhar um pouquinho da agenda. Próxima convidada nossa aqui na quarta-feira, a gente vai conversar com a mestra em Direito Econômico de Desenvolvimento. Ajuda empresas a se desenvolverem através do preventivo trabalhista e de compliance para terem lucros sustentáveis em todas as suas áreas. Ela é fundadora e sócia da 4W Compliance. A gente vai conversar com a advogada Sabrina Fará. Tá? Vai ser um bate-papo muito interessante sobre um momento importante, digital, lei geral de dados. Então, assim, vai ser um bate-papo muito legal, tá? Quarta-feira, às 19 horas do Brasil, 23 de Portugal, tá? Bom, obrigado a todo mundo que acompanhou. Tenha uma excelente noite aí em Portugal. Quase. Boa noite. Madrugada. Pois é, não, agora já é quase 11 horas. 11 Boa horas. noite para todo mundo. Renato, brigadão mais uma vez. Tchau, pessoal. Tchauzinho, tchauzinho.